Oi, gente, tudo bem? Vamos para a correção da atividade que eu passei no dia 4/8, terça-feira dessa semana. Essa atividade, ela trabalhou dois gêneros textuais que nós estudamos recentemente, que é o gênero textual cartaz e o gênero textual texto de divulgação científica. O gênero textual cartaz, as principais características dele, o seu principal intuito é o quê? É tentar convencer o seu interlocutor a fazer alguma coisa, a adotar um tipo de comportamento, a comprar um produto, a participar de algo, enfim, tá? Então, assim, para isso, quais são as características dele? O que ele usa? Como que ele é elaborado? Ele é elaborado com uma linguagem mista, ou seja, com uma linguagem verbal, texto escrito com palavras, e uma linguagem visual, ou seja, ele vai ter imagens, desenhos, figuras, enfim, certo? E o gênero textual texto de divulgação científica, ele existe para quê? Para simplificar a ciência, para trazer para a população os estudos científicos de uma forma mais simples, tá? De uma forma mais simples para que a população use esses estudos científicos, essas informações, para o seu próprio bem, certo? Então, aí na questão 1, nós tínhamos o cartaz, né? Que com uma linguagem mista, nós temos aí o texto para enfrentar a gripe, vacine-se, né? E as imagens. Então, e a questão estava perguntando o seguinte: o texto abaixo, no caso ele está acima, é um cartaz. Assinale a alternativa que representa as principais características desse gênero. Então, qual que era a alternativa correta aí? A alternativa correta aí era a alternativa B. A principal característica desse gênero é convencer o interlocutor a fazer algo, a adotar algum tipo de comportamento, certo? Agora aí na questão 2, o cartaz acima está promovendo o quê? A, uma campanha, a venda de um produto, B, uma campanha, C, um show, D, um aniversário de criança ou E, o lançamento de uma coleção de roupa. Então, aí a campanha contra a gripe, né, de vacinação contra a gripe. Então, a alternativa correta aí era a alternativa B, certo? Então, essas duas questões são referentes ao gênero textual cartaz, certo? Gente, sempre fiquem atentos, né, para as informações com as duas linguagens, a verbal e a não verbal, a visual no caso, certo? Agora aí na questão 3, ela trabalhou o quê? O gênero textual texto de divulgação científica, que era um texto sobre a obesidade, certo? Então, o título dele, obesidade infantil pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz estudo, certo? Então, a questão 3 estava perguntando o seguinte: o texto acima pertence ao quê? A alternativa correta é ao gênero texto de divulgação científica, pois é uma simplificação da ciência para a população, certo? Então, a gente percebe que, através de uma linguagem mais simples, ele deixou as informações, os estudos científicos relacionados à obesidade mais acessível para a população. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 ainda era sobre o texto, sobre a obesidade, né? Então, estava dizendo o seguinte no enunciado: o texto retrata a obesidade infantil. Com a leitura dele, podemos concluir que a obesidade causará o excesso de morte prematura. Essas informações onde eu peguei lá no texto, certo? Já a questão 5 era referente também ao gênero textual cartaz. O uso da linguagem mista, aí nós temos a imagem e o texto escrito com palavras. E estava dizendo o seguinte: o cartaz acima tenta convencer o interlocutor a fazer algo. Escreva abaixo o que é. O que ele estava tentando convencer? O cartaz tenta convencer o interlocutor a ser o quê? Um doador de órgãos, tá? Então, gente, essa foi a atividade que nós trabalhamos essa semana. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, eu peço, por favor, que entre em contato, tá bom? Um beijo e até mais!